Olá, pessoas queridas do meu Brasil varonil. Mais uma aula com conhecimentos de milhares de anos que demoraram para descobrir aqui, de bandeja para você, em 40 minutos. Delivery na sua casa. Vamos lá, pessoas. A aula hoje é refração. Então, vamos minimizar aqui refração. Então, a refração, a gente já viu, já citou ela na aula de cores, certo? Que aconteceu o fenômeno do arco-íris. Eu citei este fenômeno aqui, né? Que o lápis parece estar quebrado. E agora nós vamos entender como que essas coisas ocorrem. Então, pessoas, o fenômeno da refração acontece quando a luz passa de um meio para outro, alterando a sua velocidade, que consequentemente irá alterar a sua trajetória. Então é o seguinte, pessoas. A luz, né, é uma onda, né, a gente já viu aquela questão da dualidade onda-partícula e tal, às vezes comporta como onda, às vezes como partícula. E ela, o que acontece? Quando ela muda de meio, algumas coisas acontecem, certo? Então a luz pode estar incidindo do ar para a água, do ar para o vidro, certo? E daí o que acontece? Ela tem em cada meio uma velocidade de propagação, certo? Quando ela muda de meio, ela muda de velocidade, né? E quando ela muda de velocidade, acontece que ela sofre um desvio, certo? Como que isso acontece? Então, olha só. A propriedade de um meio que está ligada com a velocidade da luz é chamado índice de refração, né? O índice de refração, pessoas, é dado matematicamente por C sobre V do meio. O que quer dizer isso aí? Primeiro, C, pessoas, já vão se acostumando, é uma constante, certo? Como você olha o π e você já sabe que é 3,14, certo? Quando você olhar o tal do C, agora você vai saber que é uma constante, é a velocidade da luz no vácuo ou no ar, né? O ar é considerado a mesma velocidade da luz do que no vácuo, né? E vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A gente já comentou sobre essa velocidade, né? Que é equivalente a 300 mil quilômetros por segundo, certo? Então, o índice de refração é calculado como? Você pega essa constante, né, a velocidade da luz no vácuo, e você divide pela velocidade da luz no meio considerado, certo? Então, aqui a gente chega primeiro a uma conclusão importante, né? Você sabe que eu já falei para você, e você vai aprender mais para frente, que a velocidade da luz é um limite da natureza. O que quer dizer isso? Nada se move mais rápido que a velocidade da luz é o máximo, né? Então, esta velocidade do meio que está ali, ela nunca vai ser uma velocidade maior do que c, certo? Portanto, isso tem como consequência que o índice de refração é no mínimo 1, certo? Ou maior do que 1, certo? Quando o denominador é menor do que o numerador, você tem um valor maior do que 1, certo? Então, o menor índice de refração ou refringência que existe é o do ar, do vácuo, que vale 1, que é C em cima, e a velocidade do meio seria o mesmo valor de C, C por C dá 1, certo? Então, do ar e do vácuo é 1. Em todos os outros meios, água, vidro, acrílico, qualquer líquido, um óleo, certo? Vai ser um índice de refração maior do que 1, beleza? Então, olha só, pessoas. O índice de refração ou refringência, eu vou falar um negócio aqui, mas fica entre nós. Pense como densidade, mas não tem nada a ver com densidade. Não tem nada a ver com densidade, certo? O que vai acontecer? A luz, ela é uma onda eletromagnética. Por sua vez, ela não precisa de meio para se propagar, certo? Nós vamos estudar isso em ondas ainda este ano, né?
Então, ela não precisa de meio para se propagar. Portanto, quanto menos meio, melhor, certo? Por isso que ela tem velocidade máxima no vácuo, né? E no ar, a quantidade de gás é muito pouca para interferir na velocidade dela, né? Mas, por exemplo, já na água, né, ela já reduz a velocidade, correto? O som, pessoal, é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio para se propagar. Portanto, quanto mais meio, melhor. O que eu quero dizer com isso? Como o som é uma onda mecânica, certo? Se você tem um som no ar, ele tem uma determinada velocidade, porque as moléculas estão espaçadas de maneira como fica num gás, correto? Mais espaçadas. Se você colocar a propagação do som num líquido, por exemplo, ele vai mais rápido. Por quê? Porque no líquido as moléculas estão mais juntas, isso favorece a propagação dessa onda, certo? É uma onda mecânica, ela usa as moléculas para se propagar. A onda eletromagnética, não. Então, ela é o contrário, quanto menos meio, melhor. Então, você tem uma ideia para você pensar, é o seguinte: a luz viaja mais rápido ou mais devagar num meio mais refringente? Então, quando eu falar mais refringente, você, na sua cabeça, pense mais denso. Nunca fale isso, tá? Só pense. Mais denso. Se for mais denso, tem mais meio. Se é mais meio, é mais difícil dela se propagar. Então, ela vai mais devagar. Aí eu falo, a luz está indo para um índice de refração menor. Aí você falou, é menor. É menos denso. Você pensa, não fala. Né? É menos denso, então tem menos meio. Então, ela vai se propagar mais rápido, certo? Então, pense no índice de refração ou refringência como se fosse uma densidade, mas nunca fale isso. É só para te ajudar, né, no raciocínio do negócio ali. Então, aqui é um exemplo. Nós temos dois meios. O meio de cima aqui, N1, e o meio de baixo aqui, N2, certo? Vamos entrar em detalhes, se é ar, vidro, se é vidro, água e tal. São dois meios, correto? De maneira que a única condição aqui é que o índice de refração do meio 1, certo, é maior do que o índice de refração do meio 2, como está dizendo ali. Então, o que acontece quando a luz vai de um índice de refração maior para um índice de refração menor? Certo? Então, aqui está o raio de luz incidindo, certo? Você vai usar como referência aquela reta normal que a gente trabalhou lá na reflexão, lembra que a gente usa ela sempre como um suporte, um apoio, então tá aí a reta normal, certo? Tá aqui o seu ângulo de incidência, né? E este raio refrata, certo? Então, professor, nesse caso não há reflexão, pessoas, a reflexão sempre ocorre, certo? Um corpo sempre reflete, um mínimo de luz ele reflete. Você pode não representar aqui, porque não é o objetivo do exercício, do momento aqui. Então, você pode não representar, certo? Mas se houver alguma pergunta lá, você sempre fala que a reflexão sempre ocorre. Então, ela não está representada aqui, o raio refletido, né? E está aqui o raio refratado. E você pode ver, tá, aqui, que esse raio mudou de direção. O que aconteceu com esse raio? Ele se afastou da normal, certo? Pessoas, é o seguinte. Então, você já está preparado para me responder uma das principais perguntas aqui. A luz indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ela vai mais rápido ou mais devagar? Seu pensamento está falando menos refringente, quer dizer menos denso. Então, quer dizer, ela não precisa de meios para se propagar. Então, tem menos meio, ela vai mais rápido. Boa, vai mais rápido. Quando ela vai mais rápida, ela se afasta da normal. Certo? Ela está rápida agora. Ela está veloz. Ela não precisa de ninguém. Ela não precisa da normal. O que ela faz? Ela se afasta. Certo? Este é o desvio que ocorre quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Beleza? Situação contrária agora. N1 menor do que N2, ou seja, N2 maior do que N1, ou seja, a luz está vindo de um meio menos refringente,
para o meio mais refringente. Então, entra o raio de luz aqui, certo? Você coloca a tua normal para você ter uma referência. Este é seu ângulo de incidência. Agora, respondam-me, pessoas. Quando a luz vai de um meio menos refringente para o meio mais refringente, ela vai andar mais rápida ou mais devagar? A luz precisa de meio para se propagar? Não. Então, quanto mais meio, pior, certo? Então, ela vai diminuir a velocidade. Quando ela diminui a velocidade, ela desvia para onde? Ela se aproxima da normal, certo? Agora ela pede arrego. Já não está tão rápida, já chega mais, né, próxima da normal, certo? Então o raio refletido, o raio refratado, se aproxima da normal. Então, pessoas, basicamente é isso, certo? Quando a luz muda de meio, né, ela muda, pode mudar, quer dizer, se o meio tiver outro índice de refração, que geralmente tem, né? Quando ela muda de meio, ela muda de velocidade. Quando ela muda de velocidade, ela muda de direção. Se ela vai para um meio menos refringente, ela vai mais rápido, se afasta da normal. Quando ela vai para um meio mais refringente, ela anda mais devagar e se aproxima da normal. A teoria é isso, certo? E daí aqui, pessoas, então, quais são as informações que você tem? Você tem aqui os dois meios, representados por N1 e N2, a tua reta normal, que é sempre perpendicular à superfície, o teu raio incidente com ângulo de incidência e o teu raio refratado com ângulo de refração medido sempre a partir da normal, certo? E como que esses caras se relacionam matematicamente? Eles se relacionam matematicamente pela chamada Lei de Snell-Descartes. Não é Descartes, é Descartes. Lei de Snell-Descartes. Snell é um cara, Descartes é outro. Descartes é o cara do plano cartesiano. X e Y lá, que você conta X, 2, Y3 e marca um ponto, é desse cara também, certo? N1 seno θi é igual a N2 seno θr. Ou seja, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente, é o seno do ângulo incidente, igual N2 vezes o seno do ângulo de refração, certo? Esta é a lei de Snell-Descartes. Esta é a lei da refração. Pessoas, e tem uma coisa muito importante aqui chamada ângulo limite, certo? O que é esse tal desse ângulo limite? Então, quando a luz estiver indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela se afastará da normal, como vimos anteriormente, certo? Então, vamos lá. Ela está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Menos refringente, menos denso, né? Menos meio. Ela não precisa de meio para se propagar, então ela vai mais rápido, né? Então, você concorda que esse cara aí se afasta da normal. Existe um determinado ângulo. Se você for aumentando este ângulo de incidência, você está vendo que ela está se afastando. Não vai chegar uma hora que esse raio vai sair tangente à superfície, certo? Então, olha lá. Eu aumentei mais o ângulo de incidência, certo? E esse ângulo acaba sendo tão grande da refração que a gente chama que ele sai tangente à superfície, certo? Então, este cara a gente chama de ângulo limite, certo? Se nós já vai entender um pouco melhor por que chama-se limite, né? Então, nessa condição aí, tá? O que acontece? Vamos aplicar, ó, o ângulo de refração é 90 graus, concorda? Porque a normal faz 90 graus com esse cara, né? O que acontece, então, com a lei de Snell aplicada nesse caso aqui, né, em que você tinha a luz indo de um meio mais refringente para o menos refringente, em que ela se afasta da normal e você tem um ângulo tal que essa luz refratada se afastou tanto da normal que ela saiu tangente, né? Então, se você substituir lá N1 é N1,
seno de... Aí você troca o ângulo de incidência pelo ângulo limite, que é quando o raio sai daquela maneira lá, né? 90 graus, tangente. Vai ser N2, índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo refratado, que no caso ali é 90, certo? Então, você isola o seno de L, certo? O seno de 90 é 1. Então, resumindo, você vai ter, na verdade, que é o N2 sobre o N1. Aí, para você não confundir a N2 e N1, quem que é o 2, quem que é o 1 e tal, eu coloco como N menor sobre o N maior. Então, para você calcular qual é o ângulo limite, né, você vai usar essa fórmula, que é o seno do ângulo limite, N menor sobre N maior. Sempre vai ser o N menor sobre o N maior, porque o seno de alguma coisa nunca dá maior do que 1, certo? Nunca dá maior que 1. Então, você vai falar seno de L igual a 0,8, 0,5, 0,3, né? E você vai saber qual que é esse ângulo. Nunca vai dar 1, alguma coisa. Então, obviamente, nessa fórmula aqui, esse cara tem que ser o maior e esse cara tem que ser o menor, certo? Beleza. Legal. Então, né, faz sentido para você. Não faz? Indo a luz para o meio menos refringente, se afasta do normal, então existe um ângulo tal, né, que o ângulo de refração é tão grande que chega a 90 graus, ou seja, sai tangente à superfície, certo? Pergunta! E se, olha que bonitinha a animação, fizermos o raio de luz incidir com um ângulo maior que o limite, certo? Então, se aquele ângulo limite é a situação em que o raio refratado sai tangente, se eu aumentar a inclinação deste ângulo de incidência, né? Então, teremos o fenômeno chamado reflexão total, certo? Reflexão total, né? O que acontece lá? Este raio, quando incide com um ângulo maior do que o limite, certo? Ele não refrata mais, pessoas. Ele não refrata, certo? Ele reflete, por isso chama-se reflexão total, certo? Então, é isso que acontece, não refrata mais. Quais são as condições, então, para que haja reflexão total? Pessoal, são duas condições para que haja reflexão total que você já sabe, você já viu, eu já falei. Vou falar de novo, vou escrever aqui para você ter em mente. Condições. Primeiro, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Fato, certo? Entrou no ângulo limite, pessoas. Refrata? Refrata. Como? Saindo tangente. Qual o ângulo de refração? 90 graus. Reflexão total tem que ser maior que o ângulo limite, certo? E, obviamente, uma das condições básicas é que esteja indo do índice de refração maior para o menor, né? Porque o raio está vindo aqui, ele tem que se afastar da normal para que haja reflexão total. Se ele se aproximar, nunca vai acontecer. Por maior que seja esse ângulo aqui, certo? Você sempre vai ter uma refração. Então, basicamente, esses dois caras aí, certo? Aqui eu quero mostrar para vocês um problema clássico, né? Fica proposto aí para você fazer. Tem resolução na internet e tudo, mas eu não quero que você pegue lá. Eu quero que você tente fazer. Está postado aqui para você. Olha que legal. Olha lá. Olha só. Que legal. Um ladrão escondeu o produto de seu roubo numa caixa pendurada por uma corda de 2,4 metros de comprimento e amarrada no centro da base circular de uma boia. A criatividade do elemento. A boia estava em água de índice de refração 5/4, certo? Então, 5/4 vai dar 1, alguma coisa. De qualquer ponto da superfície, era impossível ver a caixa. Quanto vale, no mínimo, o raio da base da boia? Galera, você não entendeu nada, né? Beleza, eu vou explicar para você. É por isso que eu tô aqui. Vamos olhar de perfil. Esta aqui é a superfície da água, certo? Este ladrão, que estudou um pouco de física, ele pegou uma boia, né, e jogou lá no mar e tal. Nesta boia, ele amarrou uma corda
com o roubo dele aqui. E aqui está alegando que você não conseguia ver nada embaixo da boia. Por quê? Porque olha só, o que o cara sagaz fez? Ele fez o seguinte: esse roubo aqui está de uma maneira que um raio de luz que saia daqui para tentar ir para o seu olho que está lá fora, ele incide aqui, na verdade, com um ângulo de incidência, no mínimo aqui, igual ao limite. Por quê? Porque daí você está vindo de um meio mais refringente para o meio menos refringente, concorda? A água é mais refringente do que o ar. Então, a luz anda mais rápida no ar do que na água. Então, quando ela vai passar da água para o ar, ela se afasta do normal. Então, o raio dessa boia foi calculado de maneira que, quando esse raio de luz que vem do roubo tenta sair da superfície, ele sai tangente. Se você aumentar o outro, ou seja, ver por aqui, ele já faz a reflexão total, certo? Então, esse é o problema de entrar para o poço. Você vai usar a trigonometria para fazer, né? Eu vou deixar para vocês isso daí, né? E daí eu quero mostrar para vocês, né, o experimento aqui que eu fiz para vocês visualizarem que isso funciona. E aí, pessoal? Então aqui eu vou mostrar para vocês o experimento da boia e do roubo escondido, né? Então aqui está vendo a vasilha d'água e a boia, que no nosso caso é uma tampinha de Nescau. Olha só, olhando bem pela superfície aqui, ó. Tá vendo? Você não consegue ver nada. Aparentemente, o que você tem ali? Só a boia, né? Mas olha só, se a gente pegar aqui, ó, tá vendo ali, ó, a pedra preciosa escondida, né? Coloca de novo na superfície da água, ok? Voa lá, certo? Esse é o fenômeno, então, da reflexão total. Beleza, pessoas? Legal, né? É bem legalzinho esse experimento. Pessoas, então, exemplos da refração, né? Onde que ocorre a refração no nosso dia a dia. Então, aqui agora, você consegue entender por que esse lápis parece estar quebrado, né? Simplesmente porque é uma ilusão de ótica, na verdade, né? Você tem a velocidade da luz no ar é uma, a velocidade da luz na água é outra. Quando ela muda de meio, o que acontece? Ela muda de direção e por isso dá esse efeito de como se ele tivesse quebrado, né? Aqui você está olhando uma régua através de um bloco de vidro, né? Então você pode ver que a régua também ela muda de direção, ela parece estar mais para cima, parece estar quebrada, certo? A luz do sol, quando passa pela atmosfera, né? Então ela também sofre várias refrações, né? Então, na verdade, o sol já se pôs, né? E você ainda está vendo ele, né? Então ele faz essa curva, vamos dizer aqui assim, né? Porque elas são várias refrações seguidas, né? Então faz com que o sol já tenha se posto e você ainda esteja vendo ele, né? E quando ele passa, que ele sofre essas reflexões e tal, acaba tendendo a cor mais avermelhada, que você acaba vendo aquele entardecer avermelhado. Certo? Um exemplo de reflexão total, pessoas. Então, olha só, é bem interessante isso daqui. Isso aqui é um bloco, né, de acrílico e tal. O cara está com uma caneta laser e ele incide aqui na caneta laser. Esse bloco é transparente, então a luz vai se propagar. Quando ela entra aqui, ó, o que acontece? Ela não sai, certo? Ela reflete. E ela começa a refletir dentro do vidro. Na verdade, pessoas, esse é o princípio de funcionamento da fibra ótica, certo? Então, a fibra ótica, ela usa a reflexão total. Tá aqui a fibra ótica, ó. A fibra ótica, você incide a luz, certo, nela. Ela tem um índice de refração maior do que o do ar, como qualquer coisa tem um índice de refração maior do que o do ar, certo? Então, ela está do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ela incide com um ângulo maior do que o limite. Então, essa luz, ela vai passando aqui dentro da fibra ótica, sofrendo reflexão total. Por isso que você pode pegar... Eu tinha fibra ótica aqui, fui procurar hoje, eu joguei fora essa fibra. Tá.
Tinha em festa antigamente, festa de 15 anos, há muito tempo atrás, um enfeite na mesa, assim, que era um chumaço assim, de fios, assim, que tinha uma luz embaixo e ficava aquele negócio colorido. Aquilo é fibra ótica. Você pega aquele chumaço, você bota uma luz aqui nele, você dobra ele. Né? Você vira ele, você fala, nossa, estou fazendo a luz fazer curva. Na verdade, não, é tudo reta. Né? Ela vai reta e vai sofrendo inúmeras reflexões totais lá dentro. Gente, é fantástico. Fibra ótica. Quando falar fibra ótica, você entende perfeitamente o funcionamento de uma fibra ótica. Olha que fantástico. E já pensou você tentar explicar isso para outra pessoa? Quanto tempo isso vai demorar? Por quê? Conhecimento acumulado que você já tem. Pessoas, tem um fenômeno também, que é o fenômeno da miragem. A miragem é explicada por esse cara aí. Na verdade, a miragem, que é quando você está no deserto e você olha um oásis e árvores com coco e... Não, a miragem não é essa. Pode ser que o cara visualize isso, que ele já está com insolação, já está com muito tempo de sol na pinha, já está ficando meio assim. Mas ele não vê nada disso daí. O que você vê, na verdade, é uma projeção do céu na areia. O céu é azul, você vê a projeção do negócio azul na areia, você acha que é o quê? Que é água. Olha que louco. O que acontece é o seguinte, a camada de ar muito próximo à areia está muito quente. A gente já viu em termodinâmica isso, lembra? A camada da areia tem um calor específico bem baixo, então ela esquenta muito. Então, uma camada de ar logo acima, cadê meu mouse? Logo acima da areia, ela tem um índice de refração, vamos dizer. Quando você sobe um pouco acima desse nível, uma outra camada de ar que já não esteja tão quente vai ter um outro índice de refração. E assim vai. Então, a luz que vem lá do céu, ela passando por essas camadas de diferentes temperaturas, acaba tendo diferentes índices de refração e ela vai tendo refração, até um ponto que ela sofre uma reflexão total e vai subindo de novo e chega no teu olho. Então você enxerga a projeção do céu na areia. E essa é o fenômeno da miragem. A explicação é isso daí. Ó. Você lembra quando o asfalto parece estar molhado? Eu me lembro quando eu era criança, eu sempre via o asfalto molhado e falava para minha mãe, por que a gente nunca chega na poça? Tipo, ela seca até chegar lá. Não, esse efeito é justamente o asfalto, né, é preto, então ele absorve bastante energia, ele fica muito quente, as camadas de ar em cima dele ficam muito quentes e faz esse fenômeno da projeção do céu ali, ele fica esse espelhado, como se tivesse água. Então você já viu uma miragem e não sabia. Certo, pessoas? Olha só essa aqui, parece que está alagado, né? Então, pessoas, para finalizar, obviamente, não podia faltar. Vamos lá, cadê? Aqui, ó. Meu gato folgado se aproveitou do experimento, do roubo e roubou a minha água. Bons estudos. Valeu, galera. Até a próxima.